Oi, bem-vindo ao segundo episódio da série Fiz 40 e resolvi recomeçar tudo, mudar tudo ou quase tudo. Eu sou Cristiane Faria, psicóloga, e aqui eu falo sobre saúde mental da mulher e dessa vez eu tô falando sobre a minha jornada, minha mudança depois dos 40. Fiz 40 anos mês passado, dia 21 de outubro, e hoje eu quis falar sobre 5 erros que eu deixei para trás. Primeiro, que assumir, né, ter a vulnerabilidade de assumir seus erros é um passo incrível. É um passo enorme. E aí é isso. O primeiro é não pedir ajuda, tentar fazer tudo sozinha. O que acontecia? Às vezes eu tava na dúvida de alguma coisa e aí eu ficava assim, mas às vezes a pergunta é muito boba. Acho melhor não incomodar a pessoa, não incomodar ninguém com isso. Vou tentar entender sozinha aqui. E aí eu perdia tempo, né? Porque o que tem? Você ir lá e pedir ajuda. Não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que eu tenho boa vontade de ajudar as pessoas, geralmente as pessoas que eu ia pedir ajuda depois, assim, muito contrariada, também tinham boa vontade para poder me ajudar. Então, assim, bobagem, ficou para trás, né? Eu lembro que na época da faculdade eu tinha medo, assim, de falar alguma coisa errada, de não ter entendido errado o texto, de ter entendido errado o texto, ter entendido o contexto da aula de forma errada. E o que tem, né? A gente tá lá para aprender mesmo. Eu não entrei na faculdade já psicóloga, não é mesmo? Eu entrei, sem profissão, e saí psicóloga, então assim... E aí eu lembro que eu falava assim, antes de perguntar alguma coisa pra professora, ou pro professor, eu falava assim, olha, não sei se eu tô viajando. Ou então eu falava assim, olha, vê se eu entendi certo. E aí eu falava e geralmente estava certo, geralmente era isso mesmo. Nenhum professor era hostil, pelo contrário, né? Os professores sempre acolheram as nossas dúvidas, sempre me acolheram e me explicaram e tudo mais, sabe? Na maior boa vontade. E nisso eu acredito que ajudava os colegas também, né? Porque provavelmente outras meninas, ainda mais no curso de psicologia que tem muitas mulheres, provavelmente outras mulheres também ficavam com medo de perguntar, com medo de tirar dúvida, né? E tudo mais. O segundo erro que ficou para trás, eu acho que ele é difícil, sabe? Que é a falta de constância. A falta de constância, ela é muito difícil. Por quê? Porque eu me sobrecarrego. Vou falar no passado, me sobrecarregava, né? Para poder amenizar. Eu me sobrecarregava. Eu me inscrevia em 5 cursos. Eu tô aqui fazendo a pós, me inscrevia numa escrita criativa. E aí depois eu via, olha, um curso sobre grupos, vou me inscrever também. E aí eu falava, gente, um grupo sobre IA, que legal, me inscrevi também. E aí no final, gente, eu só podia dar atenção para a pós-graduação, porque eu não dava conta dos outros. Então essa falta de constância ali por sobrecarga me pegava muito. E outra face da falta de constância que também me pegava, vamos falar no passado, me pegava, é a falta de paciência com o resultado. Vou fazer atividade física, quero ficar uma grande gostosa, quero entrar aos 40 anos, não dei conta. Por quê? Não dá resultado. É claro que não dá resultado em um mês, né? É lógico que não dá resultado em um mês. E eu precisava ter constância e continuar as atividades, continuar tudo. Não continuei, mas agora, com a virada, né, de idade, vou voltar, né? Vou recomeçar isso aí também. Outro erro que ficou para trás é manter amizades ruins. Mas por que você mantinha amizades ruins? Eu não sei, na verdade, eu achava que era uma questão de tipo assim, tudo bem, a pessoa é assim mesmo. Muitas vezes eu falava isso, essa pessoa, essa amiga X, ela é assim mesmo, tudo bem. E aí, assim, eu tinha medo de impor limites, justamente porque a amiga era explosiva. Ela fazia reclamações o tempo todo e eu ficava assim, passando um pano assim pra tipo, calma, não, vamos ver isso, como se fosse obrigação minha, sabe? E não é. Então, teve uma amiga específica que eu falei, cara, não dá. Ela era explosiva, a gente passava vergonha com ela, porque se contrariasse ela no lugar, no ambiente público, ela dava patada mesmo, não tava nem aí. Aconteceu mesmo situações exatamente assim, sabe, em público, na porta de um restaurante, uma vez, enfim. Não sei nem se eu conto detalhes, mas enfim. E aí, outra coisa que acontecia era assim, com essa pessoa específica, tá?
né, outros exemplos e tal, mas essa específica era assim: ah, pessoa X, vamos no bar do Jorge. Não existe esse bar, é só um exemplo. Aí ela falava: ah, eu quero ir no do Pedro. Não, mas é porque a maioria escolheu o do Jorge. O grupo escolheu, né? Tipo assim, 8 pessoas escolheu ir na do Jorge. Será que as outras 8 pessoas tinham que deixar de ir no lugar 1 para poder ir no lugar 2 por causa de uma? E aí ela não ia. Entendeu? Era do jeito dela ou de jeito nenhum. E aí chegou o momento que eu falei: não vai dar. Não vai dar mais. Não só eu, outras pessoas do grupo também. Não vai dar mais. Então, assim, esse erro de tolerar pessoas que fazem mal, pessoas que são abusivas, pessoas que você tem que ficar pisando em ovos, porque senão a pessoa explode, te faz passar vergonha, ou então, às vezes nem é por passar vergonha por estar em grupo, mas te trata mal e você não merece, você não tem que, sabe? Se é sua amiga ali, vocês têm que conversar, você não tem que ficar tolerando, né, engolindo sapo de jeito nenhum. Então, esse erro aí, ó, ficou pra trás. Outra coisa que eu errava muito era quando eu deixava de fazer alguma coisa com medo de errar, com medo de ficar ruim, com medo de ficar feio, com medo de não dar certo. Então, assim, se eu errava, eu queria parar, sabe? Quando eu comecei mesmo vídeos aqui, claro que eu ainda faço tudo errado, mas melhor feito do que perfeito, né? Então, assim, eu ainda não consigo alcançar, ai, luz perfeita, dando exemplo dos vídeos, luz perfeita, dicção maravilhosa, texto incrível. Esse aqui mesmo eu só fiz tópicos, nem texto eu fiz. Então, assim, melhor feito do que perfeito. Pelo menos eu tô aqui falando, hablando, desabafando e contando os meus erros que ficaram para trás. Fora, gente, um monte de outras coisas que eu falava assim: ai, uma vez, desde criança eu andava de patins, né? Aí eu fiquei anos e anos sem andar, e aí voltei a andar depois de adulta de novo, para poder fazer uma atividade física e tudo mais. E aí eu percebia que, obviamente, eu estava reaprendendo a andar. E eu ficava assim: ai, é muito difícil. Nossa, isso é exato. Andar de patins é exatos, é muito difícil. E depois eu falei: gente, vai andando, com o tempo vai melhorando. E de fato, né, hoje eu caio menos, ou tropeço menos, ou quase caio menos, enfim. Hoje eu passo um pouco menos de vergonha. E o quinto erro que eu já deixei pra trás é tolerância zero comigo e 1000 com as pessoas. Como assim, né? Como assim eu tinha mais tolerância com os outros do que comigo? Exatamente. Alguma falha, algum erro ficava enorme, ficava gigante, e aí entrava lá no outro tópico, né, que é o quê? Parar de fazer porque tá muito errado, tá muito ruim. Não tá, né, quer dizer, é o processo. E assim, a minha autocrítica é gigantesca, né, tinha coisas que eu falava pra mim mesma, que eu avaliava em mim mesma, que eu jamais falaria com uma amiga, jamais falaria até com uma paciente, jamais. Eu ia acolher a amiga, a paciente, quem for, eu ia acolher, entender onde é que dá para melhorar, o que dá para fazer, mostrar que o erro não é tão grave assim, mas comigo não. Comigo eu não mostrava que o erro era tão grande assim, não era tão grande assim. Eu não mostrava que, sei lá, que dava para resolver e que todo mundo erra e tudo bem, na próxima vez vai dar certo, sabe? Eu não fazia isso comigo, fazia com os outros. E aquele negócio, né? Não dá pra eu poder ver o que tá bom, o que tá certo, se tem uma nuvem enorme de autocrítica na minha frente e na frente dos meus resultados. Então, assim, ficou pra trás mesmo. E é isso. 5 erros que eu deixei pra trás. Vou tentar pensar em mais alguns, que provavelmente tem mais. E aí eu volto pra poder contar. Se você ficou até o final, muito obrigada. Comenta alguma coisa aqui embaixo para poder me ajudar a entregar. Comenta qualquer coisa, um emoji. Pode ser um emoji de um coração ou de uma velhinha, né? Porque para muita gente aí, 40 anos é velha. Mal sabe que eu ainda ando de patins. Até o próximo.